Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Em Poucas Palavras da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Eu sou Natsan Matias, comigo, pastor Augustus Nicodemos, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Olá, pastor, como vai? Olá, Natsan, querido ouvinte. Queremos saudá-lo aqui com a paz do Senhor Jesus, desejar que esse programa seja uma bênção na sua vida. O mundo testemunhou boquiaberto quase que em tempo real, uma vez que várias pessoas compartilharam vídeos da tragédia, um dos maiores terremotos no Nepal nos últimos 80 anos na história daquele país. De acordo com a imprensa, mais de 5 mil mortes confirmadas e mais de 10 mil feridos apenas no Nepal, sem contar os mortos e feridos nos países vizinhos. Em resumo, há um enorme número de pessoas que perderam suas vidas, famílias inteiras, casas e todos os seus bens. Como entender tudo isso à luz da Bíblia, uma vez que cremos que Deus está no controle de todas as coisas? Essa é a pergunta tema do programa de hoje e certamente você dedicará toda a sua atenção a ele. Pastor Augustus, não apenas esta tragédia, mas outras que entraram para a história recente do mundo, elas ocorrem, é a pergunta que poderiam fazer, né? Elas ocorrem à revelia, ou seja, sem que Deus saiba o que está acontecendo? Ou podemos encontrar alguma luz na Bíblia para tentar compreender esses eventos? É uma pergunta retórica, mas acredito que muita gente faz. Muita gente faz, né? Assim, eu inclusive, Natsan, há alguns anos passados, quando houve aquele tsunami de proporções gigantescas na costa da Ásia, que matou milhares de pessoas e atingiu a vida de outros tantos milhares, aqui no Brasil houve quem, na tentativa de defender Deus, né, dissesse que Deus não podia ter feito nada porque ele não conhece o futuro. Né? Deus não sabe o que é que vai acontecer e nem sempre Deus se ergue ou resolve interferir em calamidades desse tipo, né? Então, inclusive, essa posição provocou uma polêmica muito grande, não é? No meio dos evangélicos e tudo mais. Eu acho que vocês devem lembrar alguma coisa a respeito disso. A verdade, Natsan, é que a Bíblia nos apresenta Deus como sendo onisciente, onipotente e onipresente. Ou seja, Deus sabe todas as coisas, Deus está em todo lugar e Deus pode todas as coisas. Ele é infinito no seu ser, na sua sabedoria, não há limite ao seu conhecimento, ao seu poder. Então, em nenhum momento, não é, nós poderemos chegar a dizer, eu sei que você não está dizendo isso, você está só fazendo a pergunta, né? Mas em nenhum momento nós podemos dizer que Deus não sabia, Deus não tinha conhecimento, ou nem dizer que Deus não poderia ter evitado aquele terremoto, não é? Porque isso seria negar alguns desses atributos de Deus. A gente sofre com essas pessoas, a gente lamenta. O que a gente puder fazer para mandar alívio para o sofrimento delas, orar por elas, isso com certeza nós devemos fazer. A questão que nos depara é teológica. Como é que um Deus que é bom, um Deus que é justo, um Deus que é todo-poderoso, como é que no universo criado por ele, catástrofes dessa natureza acontecem e as pessoas ainda perguntam, né, atingindo a vida de tanta gente inocente, né? A resposta que a Bíblia dá é, primeiro, que não há inocentes. Isso aí nós temos que levar em consideração. Do ponto de vista da Bíblia, do ponto de vista de Deus, não há pessoas inocentes. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, não há um sequer. Cada ser humano é indesculpável diante de Deus pelas suas atitudes e ações. Não há ninguém que consiga sempre fazer o bem e nunca pecar e nunca errar. E a Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. O resultado da desobediência, da quebra da lei de Deus, é a imputação da ira de Deus sobre nós. Então, a realidade a respeito do mundo e da humanidade é que nós nos encontramos debaixo do julgamento de Deus. Toda a humanidade. Estamos debaixo do julgamento dele, porque Deus, ele é amor, ele é misericordioso, mas ele é justo, ele é reto. E ele não pode olhar para o pecado da humanidade e das pessoas de forma indiferente ou passiva. Então, a ira de Deus se acende todo dia contra
povos, contra indivíduos, contra nações que o desafiam, que adoram outros deuses, que praticam a imoralidade, que rejeitam a sua revelação, que maltratam o próximo, que oprimem o seu semelhante. Então, esse tipo de coisa, essas tragédias que acontecem, elas não são resultado, ou não devemos pensar que são castigo por um pecado individual de alguém, mas é o resultado da ira de Deus sobre um mundo rebelde contra ele. Não estou dizendo que o pessoal do Nepal é mais rebelde do que o pessoal do Brasil. Na verdade, somos todos farinha do mesmo saco. O nosso coração é rebelde contra Deus. Aqui no Nepal, nos Estados Unidos, na China, onde for. Nossa humanidade provém do mesmo tronco. Então, estamos no estado de rebelião contra Deus. E Deus, então, para mostrar a sua ira, mostrar a sua santidade e até já numa antevisão, para dar uma amostra do que é o inferno que aguarda os impenitentes, ele permite que estas tragédias aconteçam. Essas tragédias mostram o poder de Deus, mostram como nós dependemos dele, mostram a nossa pecaminosidade, como nós somos vulneráveis, como nós somos impotentes diante pequenos, né? Às vezes a gente acha que tem o controle de todas as coisas. das coisas, né? Então, Deus usa todas estas coisas para nos trazer ao arrependimento, para que o ser humano reflita a respeito de todas estas coisas e para que nós possamos admitir os nossos pecados e nos voltar humilhados e arrependidos diante de Deus. É uma oportunidade também para nós expressarmos amor ao próximo, mostrar compaixão, cuidado para com estas pessoas que foram atingidas por essas tragédias. Em resumo, Natsan, o que eu estou dizendo? Deus, claro que Deus sabe de todas estas coisas. Estas tragédias, elas fazem parte dos juízos temporais de Deus sobre a humanidade e são já uma antecipação do juízo eterno que se aproxima, o grande dia do juízo e depois dele o inferno, onde os pecadores não arrependidos haverão diante de Deus sofrer e pagar pela sua desobediência pela eternidade afora. Então, não há inocentes, não há inocentes diante de Deus e eu também não creio que, como eu já disse, os pecadores do Nepal são piores do que os pecadores brasileiros, não é? Nós todos estamos no mesmo barco e somente o Evangelho de Cristo pode nos livrar da ira futura, da ira vindoura. Essa é a razão pela qual Deus mandou seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Lá na cruz, ele experimentou a dor, o sofrimento, a ira de Deus, a ponto dele dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E desta forma, ele é o caminho para o Pai, e aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna e é livre da ira vindoura, já a partir daqui. Isso não quer dizer que nós não estejamos sujeitos a passar por essas tragédias, mas a tragédia maior, que é o inferno eterno, ela não mais acontecerá para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obviamente que quando acontece uma coisa como essa, né, e a gente falando sobre um Deus que está irado contra o pecado, enfim, a gente não chega à conclusão de que as casas só dos incrédulos que caíram, né? Foi de todos. De todos, inclusive os próprios, aqueles que creem em Jesus, podem ter morrido numa tragédia como essa. A mesma tragédia alcança os que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e os que não creem. Para os que creem em Jesus como Senhor e Salvador, uma tragédia como essa faz parte do processo que nós chamamos de santificação, de correção, de edificação, em que Deus usa a dor e o sofrimento para nos ensinar a depender dele e almejar a casa do Pai que Deus nos prometeu. Para aqueles que não são de Deus, aqueles que rejeitam a Deus, estas tragédias já são uma antecipação do juízo eterno e do sofrimento que se aproxima no lago de fogo e enxofre. Então, embora seja a mesma tragédia, ela funciona de duas maneiras diferentes, de acordo com a fé que a pessoa tem em Cristo Jesus ou deixa de ter. O Salmo 19, quando diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos, as tragédias estão inclusas? Estão inclusas também, porque você soma isso aí com o que Paulo declara em Romanos capítulo 1, no verso 18, a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade dos homens que rejeitam a verdade pela injustiça. O céu ali não é o lugar onde Deus mora,
mas é os céus, né, que a gente olha e vê, céu de estrela. Então, a criação, a natureza ao nosso redor mostra que é um Deus e que esse Deus está irado porque os homens rejeitam a sua revelação e vão adorar a própria natureza em vez de adorar o Criador. Em vista de tudo isso, pastor, o que nós devemos conclamar todas as pessoas, não só olhar para essa tragédia e dizer, não, é Deus que está fazendo esse sofrimento, então não podemos fazer nada, né? É também um chamado para ajudar, para orar, para interceder. Claro, sem dúvida, é uma oportunidade que a igreja tem de praticar as boas obras, de ajudar os que sofrem. Então, gente, nós conversamos um pouco sobre esse tema e o programa Em Poucas Palavras se solidariza com as famílias, né, aquelas pessoas que estão em sofrimento no Nepal, e estamos conclamando a todos os que continuam ouvindo o programa, se você é cristão e conhece a Deus e sabe orar e falar com Jesus, para orar por essas pessoas, para que eles possam reconhecer a bondade de Deus, inclusive em salvar pessoas que milagrosamente não estariam vivas de outra maneira se não fosse a graça dele. Então vamos ouvir uma música, daqui a pouquinho a gente volta e encerramos o programa. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me une a ti. Paz e descanso a mim, teus braços dão, minha alma canta assim de gratidão. Sem ter de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero sem ter de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Estamos de volta, chegamos ao final, o nosso tempo se esgotou. Agradecemos a sua audiência mais uma vez. Esperamos você amanhã aqui, neste mesmo horário. Pastor Augusto, suas palavras. Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte. Até o próximo programa. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320 www.pipg.org. Em poucas palavras,